Meus ilustres colegas, tenho 64 anos e esperava pacificamente reformar-me. Tal acontecerá no final de 2025, certamente, continuando a trabalhar, mas deixando os cargos que sempre tive, quase ininterruptamente, na Ordem dos Advogados. Foram sempre os colegas e a Ordem que me motivaram. Sempre. Nunca pensei vir a candidatar-me, mas, mais uma vez, a vida trocou umas voltas, ou alguém me trocou as voltas. Esta é a sinceridade que me conhecem. No entanto, a obrigatoriedade dos factos ocorridos no seio do Conselho de Deontologia de Évora neste mandato obrigaram-me em novembro de 2023 a achar ser imperioso, por vós, pela Ordem, mudar de ideia. Decidi realmente candidatar-me a Presidente do Conselho de Deontologia de Évora, tendo vindo a omitir-vos até hoje os porquês, apesar de várias vezes ter-vos referido em vários fóruns desde esse novembro de 2023 que muito tinha que falar com a classe. Pois é hoje e passo aos fundamentos. Como é consabido por todos, tanto o Conselho Superior como os Conselhos de Deontologia teriam que aplicar a lei da amnistia, o que era uma inevitabilidade. Em minha modesta opinião e dos parceiros jurídicos na minha posse, o Conselho Superior para os seus processos e os Conselhos de Deontologia também para os processos aí findos. Fui em tempos participante e não arguido num processo em que foi condenado um colega e que terminou no plenário do Conselho Superior. Qual não é o meu espanto quando sou notificado, não pelo Conselho Superior, mas pelo Conselho de Deontologia de Évora, da aplicação da decisão acórdão a pôr fim ao dito processo por amnistia. O Conselho de Deontologia de Évora era o foro incompetente em razão da matéria, da hierarquia e em razão das partes, em minha opinião. Como participante, recorri desse acórdão para o Conselho Superior. Igualmente recorri para o Conselho Superior em sede de recurso de suspeição de julgador. Ora, uma suspeição de julgador nunca existiu no Conselho de Deontologia de Évora. Era algo inaudito. No entanto, os contornos eram gravosos, muito gravosos. É que 3 dos conselheiros de Évora que subscreveram esse acórdão estavam mesmo impedidos de o fazerem, além dos antecedentes motivos legais. Uma era minha colega de escritório, comigo em associação há mais de 20 anos, e que não poderia julgar por esse facto. Além dos demais, nenhum advogado ou processo do meu escritório teria que se dar como impedida ou escusar-se, o que não fez. Os outros 2 conselheiros, entre as mesmas partes, eu participante e condenado o colega arguido, intervieram em mais 3 processos de natureza disciplinar e administrativa, ou como testemunhas do condenado, ou foram indicados como tal nos respectivos róis de testemunhas. Quanto maior é a participação em autos entre as mesmas partes, maior é a suspeição. Quanto maior é a sua mera indicação como testemunhas, maior é também a suspeição, já que passaram a julgar esses autos. Testemunhas ou indicados como tal não podem passar a julgar entre estas 2 partes, só porque passaram de testemunhas a conselheiros de deontologia por eleição. Daí, inevitavelmente, que eu os tenha constituído como suspeitos em sede de recurso de suspeição e que lhes tenha deduzido os respectivos processos disciplinares por este motivo. Mas não satisfeitos, os ora dados como suspeitos responderam com um processo disciplinar a mim, como recorrente. A participação
que estes me fazem é de violação dos deveres de integridade, urbanidade, correção e ainda, vejam só, prejudicar os fins e prestígio da Ordem dos Advogados e da Advocacia. Eu prejudicar a ordem e a classe? Foi isso que viram? Chega à conclusão que, afinal, é perigoso recorrer no Conselho de Deontologia de Évora nos nossos dias. Ao recorrente, que nem arguido foi, intenta-se-lhe um processo disciplinar pelos termos que usa no recurso legítimo de suspeição para o Conselho Superior? Que estranho! Realmente declarei no recurso de suspeição e sobre o acórdão suspeito. Isto é uma vergonha, venderam a alma ao diabo. Assim deixa ao vosso critério se a liberdade de expressão do advogado não deve existir e também da tipificação em sede de crime contra a honra ou bom nome da ordem das expressões cabais que à data usei. É que há coisas que, se não o são, parecem. Tudo isto será resolvido, como sempre, e bem, no Conselho Superior, mas as testemunhas não julgam. Mesmo e quem está em associação com uma das partes também não pode julgar. Não é desético, é contra a natura. É intolerável. Digo-vos agora quem dei como julgadores suspeitos, sendo que tal é documental. A vice-presidente Maria João Adegas, o vogal Arlindo Chambel e vogal Cristina Brito Alves em associação comigo, contra os quais também intentei o dito processo disciplinar, sendo certo que nos opomos às suas recandidaturas para cargos e que é a altura eleitoral para o dizer, e a isto chama-se combate político-eleitoral direto aos visados. Estavam à espera que não invocasse expressamente os nomes? Começava a mentir-vos logo no início da apresentação da candidatura? Não sou político, mas sou combativo. Acontece-me agora, e tendo em conta o mote da minha candidatura a presidente do Conselho de Deontologia, responderem meus colegas se perante as adversidades da nossa vida jurídica não devemos pugnar pelo justo e pela justiça ou nos devemos silenciar perante o julgador, mesmo quando ele julga contra a lei. As eleições estão a chegar e por isso vos pergunto se querem um Conselho de Deontologia assim ou se o querem comigo para um terceiro mandato 14 anos depois. Mas a pergunta crucial é esta: e se fosse consigo, meu colega? E se o meu colega fosse o injustiçado? Andou também mal, muito mal, todo o Conselho de Deontologia e os seus membros. O que decidiram é absolutamente gravoso, clamoroso, chocante. Agora apresentam-se a votos fundidos, esquecendo-se que eram 2 listas há pouco mais de um ano e entendo como agora um litisconsórcio necessário ad cautelum, que não será uma geringonça, porque é mesmo um besidróglio. Para mim, e no uso da minha liberdade de expressão, é simplesmente sórdido. Foi o bastante para me impulsionarem a constituir esta nova lista e a minha candidatura, que, por sinal, é direta, franca. Ademais, digo-vos já, não há propaganda política para se aplicar o princípio da legalidade do Conselho, nem o poder disciplinar. Vamos trabalhar melhor. E direi, e lá coisas do diabo. A aplicação do estatuto num órgão disciplinar não pode ser persecutória, e eu nunca o fui. Também sendo certo que já chegaram os abraços dos colegas que eu condenei em penas de advertência. E esses abraços são muitos. São tantos, até porque sabem que a minha lista repudia receber senhas de presença e outras alcavalas para o desempenho do cargo. É consabido por todos a minha empatia pelo agrupamento de Setúbal,
Permitam-me que vos saúde de forma especial. Mas atenção, aliás, como sempre o fiz e faço, pelo que podem ter a certeza que vos representarei com gosto e o carinho de sempre. Como sabem, atualmente o Conselho de Deontologia é composto por 4 advogados e 3 juristas de reconhecido mérito. Lutei o que pude contra a entrada em vigor da Lei das Associações Públicas e perdi porquanto entrou em vigor. Não fui eu que perdi, perdemos todos. A minha lista compõe-se e passa a apresentá-la, dando então cumprimento, infelizmente, à Lei das Associações Públicas ora em vigor. António Velês, agrupamento de Abrantes; Teresa Ivo, delegação do entroncamento; Sílvia Gomes da Silva, agrupamento de Setúbal; Lina Bela Filhó, agrupamento de Beja. Quanto aos senhores magistrados, que são uma honra para mim, o Dr. António Gaspar, juiz, Santarém; o Dr. Luís Filipe Melo e Silva, juiz e professor universitário, por Setúbal; e o Dr. Firmino Falcão, procurador-geral adjunto, Évora. Estão os 3 jubilados. Se os advogados fruto da Lei das Associações Públicas não podem julgar sozinhos, optei por integrar na minha lista magistrados. Afinal, dos juristas de reconhecido mérito estipulados, quem melhor do que os juízes para nos julgarem? Ademais, fruto de outras leis, também nós, advogados, integramos o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura para os mesmos desideratos. Queriam ser julgados por notários, conservadores do registro perdial ou até por consultores jurídicos? É melhor não. Comigo, o poder disciplinar da ordem não cai à rua. Quem são os que de julgamento fazem profissão? Certamente os magistrados, e cá estão 3. Apostei em forte, com primazia de Setúbal, com 2 conselheiros e uma mandatária, que também é uma honra para mim. Os nossos mandatários são o Dr. Carlos Caria, de Lisboa; o Dr. Luís Miguel Dória, do agrupamento de Abrantes; e a Dra. Helena Pereira, do agrupamento de Setúbal. Finalmente, entendo que o atual Conselho de Deontologia não serve, porquanto, se um conselho age assim para com um dos seus conselheiros honorários, prata da casa, como esperam os colegas que hajam convosco, não serve. Não servem mesmo, e sou eu que os combato daqui, mas pela força do vosso voto. Na realidade, o problema é mesmo vosso e não meu, mas conselheiros impedidos não julgam, escusam-se. Nos exames de agregação à ordem era sistemática toda a matéria dos impedimentos que se alastram aos colegas de escritório, e a isso era chamada a mancha de incompatibilidade. Pelo menos enquanto eu fui asa nesses exames, e fui-o há alguns anos. Os impedidos não julgam. Escusam-se. As testemunhas não passam a julgadores e não julgam mesmo. Com esta nossa candidatura, tal não se irá passar. Certamente. O que não é nenhuma benesse. Cumprirei o trabalho de candidato e, principalmente, devolvo-vos a liberdade e a democracia do voto. Eu estou nas vossas mãos, mas é que é mesmo lá que eu quero estar. Eu envio-vos a responsabilidade do que querem para este conselho. Eu, como me conhecem, como cabeça de lista, de uma candidatura com uma qualidade de candidatos irrepreensível, treinada e sabedora do que é fazer justiça e ser justo, longe de qualquer tipo de compadrio, santuário dinástico
ou outros. Mas, independentemente dos resultados eleitorais, tive, nesta minha candidatura, a atitude que a minha consciência me ditou e marquei vincadamente a minha posição como advogado, como candidato e como homem. Também só me restando saber se os colegas farão o mesmo pela aplicação do poder disciplinar. Também vos reafirmo que se isso não fosse subejamente conhecido, que ninguém me torce, ninguém me verga, ninguém me parte, nem ninguém me tolhe. E o demais é mesmo só convosco, já que esta candidatura é mesmo vossa e para vós. Recebam um abraço seguro do António Velez, que já conhecem, e é só isto, e já não é pouco. Obrigado.